Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, mais um terçou da melhor forma. Estava eu aqui pleníssimo, né, olhando minhas redes sociais aqui antes de começar a aula. E quando falou estamos ao vivo, estamos online, nem com o microfone eu estava ainda, né? Misericórdia. Meus amores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje o dia foi cheio lá no Pró, tá? Quero te dizer que a gente já tem um desenho de estúdio que tá ficando lindo. A nossa reta final promete muito, tá? A gente vai entregar demais nesse reta final. Vocês não têm ideia das surpresas que o Pro tá preparando para vocês, tá? Eu não estou autorizado a dar spoiler, mas eu já quero te dizer que realmente o negócio tá babado, tá? Tá muito melhor do que nos outros anos, já posso te adiantar isso, tá? O negócio tá lindo, então fica ligadinho nas nossas redes sociais, nos canais oficiais do Pro, porque em breve a gente vai começar a soltar as novidades para essa reta final. Tá legal? Meus amores, o spoiler da nossa aula já tá aí, desenvolvimento nota 1000 rápido e fácil. Para você que perdeu a nossa aula de semana passada, você tá no erro comigo, tá? Porque a gente combinou o seguinte, a gente vai fazer uma batida de 3 aulas muito relevantes, muito importantes para o seu sucesso em redação. Na semana passada, a gente bateu tudo que você precisa saber sobre introdução, tá? Então, caso você tenha perdido a aula da semana passada, depois vai à nossa plataforma, para você que é um pró-lacrador, uma pró-lacradora, vai à nossa plataforma e não deixa de assistir a aula da semana passada. Hoje, a gente vai para o desenvolvimento, a gente precisa sair da aula de hoje sabendo tudo sobre D1, sabendo tudo sobre D2 e a gente finaliza, né, essas 3 aulas consecutivas com a semana que vem falando de conclusão nota 1000 rápida e fácil. Tá legal? Então uma batida realmente aí frenética, porque a gente já tá mirando, né, a nossa reta final. Então na semana passada introdução, hoje desenvolvimento e semana que vem conclusão, pra gente consolidar a nossa tão sonhada nota 1000. Eu realmente, gente, eu fui lá hoje de manhã, né, na nova casinha do Pro. E eu fiquei abismado, é tudo muito lindo. Eu gravei vários conteúdos para vocês que já vão ao ar em breve, tá? Falando dessa nossa reta final. E eu realmente estou numa expectativa muito grande, porque, cara, a nossa diretoria tá com cada ideia, tá com cada ponto interessante para trazer para vocês, visando uma educação de qualidade, uma educação democrática, uma educação acessível, né? Para que você esteja com a gente nesse mês final que antecede a prova pra gente ter sucesso rumo à sua aprovação. Tá legal? Deixa eu dar um oi aqui pra galera. Hoje eu não vou falar de futebol, tá? Eu já te adianto que eu não quero saber de Flamengo, eu tô de mal, tá? Semana que vem tem uma data FIFA aí pra gente relaxar. Semana que vem eu volto a falar de futebol, tá? Ainda mais que é Flamengo e Botafogo, a gente vai ganhar 3 pontinhos em cima da freguesia, tá? Deixa eu ver aqui. Carlos fala sobre a cartilha. Já já vamos falar sobre isso, Carlitos.
Igor, essa aula é pra mim. Perfeito, Igor. Não só pra você, como acho que pra todo mundo, né? Por mais que a gente já fale assim, eu sei escrever bem, eu tô mandando bem no meu desenvolvimento, sempre tem um ponto de ajuste que é o foco da aula de hoje. Tá legal? Mas a gente começa, né, a aula te dando aquela motivação, te dando aquela diretriz também socioemocional, porque agora é real. A gente está a um mês da sua prova. Hoje é dia 7 de novembro, não, pelo amor de Deus. Imagina, 7 de novembro, até amanhã, daqui a 48 horas você faz a prova, né? Graças a Deus, não. Você ainda tem um mês, né? 7 de outubro, nós estamos aí a um mês e 2 dias da prova. Então, faltando esse mês final aí, né, em direção ao nosso sucesso, em direção à nossa aprovação, é muito importante que a gente converse, né, sobre o que vem acontecendo, né, nessas mudanças de correção, nessas adaptações que a gente tem que fazer na nossa rotina, né, nessa reta final. Mas eu queria começar, né, a nossa aula de hoje trazendo para você um verso do Emicida. Eu amo Emicida, tá? Inclusive tem um documentário lindo dele na Netflix chamado Amarelo. Se você ainda não assistiu, você tá sem internet, né? Um documentário que eu acho que já tem ali uns 5 anos, mais ou menos, mas é acho que falei muito, né? Acho que uns 3 anos, 4 anos, mas é um documentário muito lindo, né? Que eu sugiro que você assista, porque ele é repertório sociocultural para diversos temas e ele traz essa motivação que a gente precisa na reta final, né? Cara, você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Então, leve essas palavras para o seu coração no sentido de te dar uma impulsionada. Eu sei que nesse mês que está faltando, né, nesses 32 dias que faltam para a prova, é natural que você já esteja desgastado, é natural que você esteja cansado. Mas, cara, a gente está chegando muito pertinho. A gente não pode deixar a bola cair agora, né? A gente não pode perder a constância que a gente vem falando nesse segundo semestre desde a volta às férias, né? Desde a volta às aulas, né? Da volta das férias. Então, que essas palavras cheguem ao seu coração da melhor forma, que você não se deixe cair no principal erro dessa reta final, que é exatamente a autossabotagem, né? Você achar que você não é capaz, você achar que você não vai conseguir. Isso é um discurso de quem já sabe que vai perder o jogo. E eu não quero que seja o seu caso. É cabeça erguida, falta muito pouco. Então agora é o momento de fazer os ajustes finais com muita tranquilidade, com muita calma, respeitando o time de cada um. Nós temos aqui agora quase 300 alunos ouvindo a gente. Até o final da semana a gente bate 1.000, 1.500, 1.600, né? Esse discurso não vai ser único para os 1.600 alunos que vão assistir essa aula, né? Naturalmente, a gente precisa entender que cada um é um indivíduo, é um cidadão, uma pessoa diferente, com adversidades, mas que você entenda que você está indo não só para uma prova, mas sim para legitimar, para conquistar uma parte do seu sonho. Então saiba que você não está sozinho. Se você quiser trocar uma ideia sobre essa reta final, eu também estou à disposição, né? Porque muitas vezes vocês me chamam lá no Instagram, ou chamam a gente aqui no Pro para falar de conteúdo, mas eu quero que vocês saibam que essa parte, né? Esse suporte socioemocional também é função do professor, né? E me sinto, né? Nessa missão com vocês para que também, além de ensinar o seu cérebro, eu possa ensinar também o seu coração na melhor diretriz para essa prova. Beleza? Dito isso, Iago que falou, Igor falou da cartilha, né? Verdade. Saiu a cartilha de redação do Enem de 2025. Vamos lá. Se você não sabe nem do que a gente está falando aqui, que cartilha é essa, meu Deus do céu, eu te explico. O INEP publica gratuitamente, democraticamente, todos os anos, essa cartilha, geralmente nessa época mesmo do ano, faltando um mês e pouquinho para a prova. Se você ainda não tem essa cartilha, você vai lá no site do INEP e você vai baixar esse documento para o seu celular ou para o seu computador. É uma diretriz, né? Ele vai te mostrar a regra do jogo, competência a competência, item a item. Então ele vai falar para você de gramática, de repertório sociocultural, ele vai colocar modelos, né, de redações que foram nota 1000 do ano passado e podem ser aproveitadas estruturalmente para esse ano. Eles falam muito sobre a questão do repertório de bolso, sobre o repertório coringa, que a gente vem chamando a sua atenção há algumas semanas. Eles falam sobre os operadores argumentativos, sobre o cuidado que você tem que ter para não repetir palavra. Eles versam sobre as propostas de intervenção, o respeito aos direitos humanos na proposta de redação. É um combinado, né, de todas as competências de maneira muito didática, né, para que você entenda melhor esses critérios de correção. Então, caso você ainda não tenha o acesso a essa cartilha, você pode pegar no site do INEP e se você não encontrar,
Fica tranquilo, eu vou te dar 2 sugestões. Para você que está assistindo essa aula ao vivo, ao final da aula você pode ir lá na nossa página do Instagram, do próprio ProEnem, que eu fiz um videozinho, tá lá no Story, tá? Um videozinho sobre a cartilha e eu coloquei o link da cartilha para você. Então é só você clicar e você já vai ter essa cartilha. Mas se você estiver assistindo essa aula posteriormente, se você não estiver assistindo essa aula hoje, terça-feira, às 18h34, 18h38, na verdade, você pode me chamar no Instagram, @prof.diegodias, que eu também te encaminho esse link da melhor forma. Tá legal? Mas é muito importante que a gente esteja alinhado a esse processo de alteração no processo de correção. Algumas mudanças, algumas adaptações são significativas e a gente precisa estar de olho para não vacilar. Tá legal? Nada que você vai ler ali é novidade, porque a gente já vem trabalhando isso no Pro há bastante tempo. Mas para você que está chegando agora, para você que ainda não está tão familiarizado assim no processo de redação, eu acho que essa leitura cautelosa é um instrumento válido para você assegurar o seu 900 mais em redação. Tá legal? Vamos lá. Hoje o nosso objetivo é falar do desenvolvimento, né? Justamente a pedra no calçado de muitos de vocês. É importante a gente ressaltar que o desenvolvimento ele percorre por todas as competências, tá? Porque vamos lá, C1, se você erra, né? Se você comete mais de 2 desvios gramaticais, vírgula, crase, paralelismo, regência, concordância, dentro do D1 ou do D2, você já não tira nota 1000. Então, o desenvolvimento é importante para C1. Para C2, mais ainda, porque eu vou precisar selecionar para aquele parágrafo de desenvolvimento o melhor repertório sociocultural para embasar a minha ideia. Eu vou precisar escolher, né, a instância em que eu vou criticar o meu argumento dentro do propósito da coletânea de textos. Quem é que eu vou criticar no meu A1? Quem é que eu vou criticar no meu A2? Quando eu olho para C3, o desenvolvimento ali é latente, porque eu vou ter que ter um respeito ao projeto de texto, evitando as lacunas argumentativas. E geralmente as lacunas argumentativas acontecem nesse parágrafo de desenvolvimento. O desenvolvimento também é fundamental para C4, porque é ali que eu vou verificar se você está usando os operadores argumentativos adequados ou os conectivos adequados e se você está evitando, né, ao longo do desenvolvimento, a repetição de palavras. E, por fim, é exatamente o desenvolvimento que puxa as propostas de intervenção que você apresenta na conclusão. Então, o desenvolvimento, ele é o coração da sua redação, né? Se a gente fez analogia de que a introdução seria o cérebro, seria o início, né? Seria o projeto de texto sendo criado, o desenvolvimento é o que vai sustentar todo esse projeto de texto. Então, ele é fundamental e ele perpassa por todas as competências avaliativas do Enem. Tá legal? Na última aula, a gente falou desse cérebro da sua redação, que seria o momento de introdução, né? É desse cérebro, desse parágrafo introdutório, que surge o seu projeto de texto com os 3 passos que comumente a gente já faz. A contextualização por repertório sociocultural, lembrando que esse repertório sociocultural, ele precisa estar intimamente relacionado ao tema, intrinsecamente vinculado ao tema, seja por meio de um filme, de um livro, de um documentário, de uma telenovela. Tô vendo aí a galera falando quem matou a Odete Roitman, né? Eu tenho uma teoria, né, de quem matou a Odete, mas eu digo depois, tá? Mas a ideia é que você perceba que numa telenovela você tem vários temas, né, ali, acessórios que envolvem uma teledramaturgia, né? Na própria novela da Odete Roitman, a gente tem muita imagem de violência, né? Violência urbana, violência contra a criança, né? A gente pode perceber também o desafio para combater o alcoolismo, ou melhor, o acolhimento, né, para pessoas que são alcoólatras. Então a gente percebe vários temas em novelas, né, em telenovelas. Então ela serve muito aí para esse primeiro passo. Segundo, a realidade brasileira contemporânea vinculada ao tema e, por fim, o seu A1 e o seu A2 para criar esse projeto de texto. Então você já deu seu printzão nesse modelo de introdução. Na semana passada nós vimos 8 introduções exemplares e hoje a gente vai trabalhar com 4 desenvolvimentos exemplares, um para cada instância. Então a gente vai falar o primeiro, né, para Estado, sociedade, mídia e escola, como que essas instâncias podem aparecer, seja no seu D1, seja no seu D2. E aqui está o nosso molde do desenvolvimento, né? O modelo do desenvolvimento, a estrutura, o protótipo, né, o piloto do desenvolvimento é esse. Um parágrafo um pouco maior do que a introdução, é verdade. Geralmente um bom parágrafo de desenvolvimento, ele tem ali entre 8 e 9 linhas, então é importante você ter isso em mente. Não que seja algo
categórico, não que a banca exija de você a presença de 8 a 9 linhas, mas o que a gente vê, né, comumente em redações nota 1000 é a chegada, né, de um D1 e de um D2 com aproximadamente 8 a 9 linhas de escrita, tá? E esse desenvolvimento precisa estar super bem dividido em 4 perspectivas: um tópico frasal, um repertório sociocultural, uma articulação desse repertório ao tema e um fechamento da ideia, trazendo um desdobramento, trazendo uma consequência desse tema para o corpo social. Beleza? Então a gente percebe que esse parágrafo de desenvolvimento, na verdade, ele é uma mini redação. Eu gosto muito dessa analogia, né? Você perceber que dentro do seu D1 existe uma mini redação e que dentro do seu D2 também existirá uma mini redação, em que o tópico frasal seria uma analogia a uma introdução ao argumento, o repertório e a articulação seriam o desenvolvimento, e essa consequência, esse fechamento da ideia, seria uma espécie de conclusão para aquela ideia, né? Então, quando a gente olha para a sua redação como um todo, ela tem 4 parágrafos: introdução, D1, D2 e conclusão. Mas quando a gente olha para dentro do parágrafo do desenvolvimento, ele tem uma estrutura de uma mini redação com, entre aspas, introdução, desenvolvimento e, entre aspas, conclusão. Ou seja, eu preciso começar o debate acerca daquele argumento, desenvolver o debate acerca daquele argumento e finalizar o debate acerca daquele argumento. Por isso que dentro do desenvolvimento existe a analogia de uma mini redação. Tá legal? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver 4 moldes de desenvolvimento nota 1000 para o Enem: Estado, sociedade, mídia e escola. Lembrando que para você selecionar, né, qual é o argumento com o qual você vai trabalhar, é muito relevante você analisar primeiro a coletânea de textos. É lá que a gente vai ter um direcionamento, um caminho, uma vereda para o que a banca espera que você escreva. Galera, a gente já está um mês da prova e você já sabe que o que menos a banca do Enem quer saber é a sua opinião sobre algum tema. O que ela quer ver é se você entendeu a proposta, e entender a proposta não é só fugir ou não tangenciar o tema. É muito mais do que isso. É você conseguir pescar, de acordo com a coletânea, os melhores repertórios, as melhores exemplificações e, claro, os melhores argumentos. Então a gente vai ter uma base, né, de cada desenvolvimento para você ter como modelo, para você se inspirar e criar os seus parágrafos autorais. Tá legal? Vamos começar então falando sobre Estado. E aí, para a gente fazer uma crítica ao Estado, eu peguei um modelo de redação do Enem de 2023, um tema super recente, um tema super atual, que já trabalhamos em outras oportunidades, em que versamos sobre desafios para o enfrentamento da invisibilidade, do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Conversando com vocês, muitos já me disseram em outras ocasiões que fizeram essa edição do Enem, né? Alguns como treineiros, outros já tentando conquistar aí seus sonhos. Muitos alunos que hoje estão no Pró-Medicina já fizeram, né, o Enem 2023 na tentativa de assegurar uma vaga. Infelizmente, nessa ocasião não deu certo, mas esse ano vai dar certo. Eu tenho muita convicção e muita fé nisso. Então a gente vai ver esse molde, né, esse modelo de desenvolvimento para o Estado. Aqui é um modelo de D1, ou seja, D1 é o segundo parágrafo da sua redação. O cara já tinha feito a introdução nota 1000 e ele veio com D1 numa crítica ao Estado no tema do trabalho de cuidado. Vamos ver então o que ele fez. A gente começa com o tópico frasal. E no tópico frasal eu preciso ter uma retomada do nome do argumento. Então ele já tinha dito que ia criticar o Estado no argumento 1, lá no passo 3, em que ele apresentou o A1 e o A2 dessa redação. Então eu vou precisar localizar nesse tópico frasal o nome do argumento para que o projeto de texto faça sentido. E aí esse aluno disse o seguinte: diante desse cenário, ali ele está mais ou menos na linha 6, na linha 7 da redação, porque é o D1 dele. A introdução já foi. Então, diante desse cenário, o papel impreciso do Estado reverbera a invisibilização das mulheres cuidadoras no âmbito laboral. Eu consigo localizar com tranquilidade o argumento defendido por esse candidato no tópico frasal, que é o papel impreciso do Estado. Em outras palavras, a negligência governamental, a omissão estatal.
Beleza? Em seguida, eu vou precisar de um repertório sociocultural que dialogue com essa problemática estatal, que mostre que realmente o Estado é negligente nessa prática de invisibilização das mulheres cuidadoras no âmbito laboral. E para isso, ele vai usar a filosofia como área do conhecimento, né? O Norberto Bobbio, um filósofo italiano. Nós já vimos outros modelos de desenvolvimento em que outros filósofos, outros sociólogos ou outros repertórios foram utilizados. A gente recentemente analisou uma redação de 2024, né, de herança africana no Brasil, em que a Lei Áurea aparecia como repertório sociocultural. Em outras oportunidades, vimos redação com John Locke, com Hegel, né? Vimos redação com Louis Vacan, o sociólogo francês, né? Então a ideia é você trazer um repertório que dialogue com esse papel impreciso do Estado. E aí esse aluno disse o seguinte: nesse sentido, Norberto Bobbio, expoente filósofo italiano, entendia que é dever governamental garantir não apenas os direitos básicos da população, como a dignidade no trabalho, mas também assegurar que o corpo social usufrua dessas prerrogativas na prática. E aí a gente comenta um pouquinho sobre a cartilha. Ué, Diego, mas você não falou que o repertório coringa e engessado não pode ser mais utilizado? Pode, mas com cautela. Reparem que ela não só jogou o Norberto Bobbio, dizendo que é dever governamental garantir não apenas os direitos básicos da população, mas assegurar que o corpo social usufrua dessas prerrogativas na prática. Ele mencionou o tema. Olha lá o que ele bota entre vírgulas, como a dignidade no trabalho. E é isso que eu preciso que você faça este ano. Não só jogue o Norberto Bobbio, não só jogue o John Locke, a Constituição Federal, o Thomas Hobbes, quem você achar que deva ser utilizado na sua redação, mas faça esse vínculo com o tema. Porque muitos alunos, né, só colocam essa parte de que Norberto Bobbio, filósofo italiano, entendia que é dever governamental garantir não apenas os direitos básicos da população, mas assegurar que o corpo social usufrua dessas prerrogativas na prática. Isso é engessado, isso é cristalizado, isso é repertório de bolso, isso é repertório coringa. Mas, quando o aluno coloca lá como a dignidade no trabalho, é isso que a banca espera de você, porque ele está conseguindo articular ao tema daquele ano. Tá legal? E aí, para isso, a gente vai precisar realmente, né, trazer essa articulação de forma ainda mais robusta no sexto passo, em que ele diz o seguinte: contudo, o contexto brasileiro deturpa o postulado do pensador. Olha a importância de você retomar esse repertório. Deturpa o postulado do pensador está indo, né, contrário ao pensamento, né, à filosofia de Norberto Bobbio. Uma vez que, ideia de causa, olha o argumento ali novamente, o poder público não fiscaliza de maneira eficiente o tema, as condições vivenciadas pelas trabalhadoras de cuidado. Agora ele vai dar um realce nesse argumento. Ele vai mostrar que esse problema chega a todas as mulheres, mas sobretudo, principalmente, majoritariamente as mulheres periféricas e marginalizadas, que realmente são as que mais sofrem com esse tema. Mas, Dieguinho, como é que eu sei disso? Por conta da coletânea. Lá na coletânea havia uma diretriz para mostrar que o problema do trabalho de cuidado ele está associado às mulheres, porém, sobretudo, às mulheres marginalizadas, periféricas, em situação de vulnerabilidade e em situação de pobreza. Tá legal? E ele continua a articulação. Em decorrência dessa falha, essas mulheres passam a sofrer abusos contra suas dignidades, como a negação de férias remuneradas, bem como a atribuição de salários abaixo do mínimo previsto pela lei trabalhista. Então a gente percebe que nessa articulação ele garantiu um argumento de qualidade sem abrir lacunas argumentativas, uma vez que eu tenho a retomada do repertório, deturpa o postulado do pensador. Eu tenho uma retomada do argumento, o poder público não fiscaliza de maneira eficiente, e eu tenho o tema, trabalhadoras de cuidado. E além disso, ele coloca ao longo desse momento, né, desse sexto passo, 3 operadores argumentativos que sustentam estratégias argumentativas, uma vez que atribuindo uma ideia de causa, sobretudo um realce e como uma exemplificação. E aí a gente fecha com o passo 7, em que eu tenho um fechamento, eu amarro essa ideia trazendo o que ele gera, né, uma consequência negativa acerca dessa base argumentativa. Vejamos. Consequentemente,
Olha já a ideia de consequência. Enquanto essa realidade for regra no Brasil, as domésticas, as babás e as assistentes de idosos, olha quantas formas nós temos aí de trabalho de cuidado. Domésticas, babás e assistentes de idosos, entre outras formas de ofício de cuidado. Olha aí o cuidado que eu tenho para não repetir palavra, né? Trabalho de cuidado, âmbito laboral virou agora ofícios de cuidado. Ainda conviverão com esse triste e deplorável panorama. Olha aí a consequência por meio de uma modalização, né? A modalização é aquilo que faz, né, do seu argumento ter um juízo de valor, ter uma marca de opinião. E você consegue isso utilizando adjetivos. Triste e deplorável. Isso é bem-vindo, né, para a sua redação. Aí a gente tem lá a consequência, a invisibilidade acastelada pelo argumento, que é a negligência governamental. Beleza? Tô esperando para você dar o seu print, tá, desse D1, para a gente seguir para os próximos modelos de argumento. Esse é sobre Estado. Para você que está chegando agora, a gente vai ver um modelo de Estado, um modelo de sociedade, um modelo de mídia e um de escola. Não para você copiar literalmente, mas para você se inspirar e produzir melhor as suas redações. Tá legal? Vamos ver aqui as dúvidas. Maria Clara diz que tá enorme. Maria Clara, tá dentro do esperado, tá? No dia da prova, é fundamental que você leve uma caneta, claro, né, de tubo transparente preta, com uma ponta fina, né? A letra faz a diferença. Caligrafia não é critério de correção para o Enem, mas quando você faz uma redação bem estruturada, com uma letra legível e pequena, escreve o que eu tô te falando. A letra pequena é sinônimo de redação nota 1000, tá? Não esquece disso. Vamos lá. Vamos com tudo para o próximo modelo argumentativo, em que a gente vai falar sobre sociedade também no Enem de 2023. E aí a gente vai perceber que tudo que o candidato fez para Estado, né, passo 4, 5, 6 e 7, ele também vai fazer para a sociedade. Vamos ver como é que está essa crítica aqui nesse agora D2. Né? O D2 do candidato é o terceiro parágrafo. Já tinha rolado a introdução, já tinha rolado o D1 e agora ele chega para o D2. Olha o operador argumentativo que ele coloca. Ademais, né? Então ele está adicionando mais uma ideia ao próprio projeto de texto. Ademais, a condescendência da sociedade, ou seja, a compactuação social e invisibilizar o tema. É também um obstáculo para o enfrentamento da invisibilidade de atividades femininas de cuidado. Para isso, ele vai trazer uma crítica à sociedade por meio do livro 21 lições para o século XXI, do professor israelense Yuval Harari. Então nós temos aí um repertório também de qualidade. Vejamos. Dessa maneira, o professor israelense Yuval Harari, em 21 lições para o século XXI, afirma que grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os reais problemas do mundo, o que favorece a adoção de uma postura passiva e apática. Vamos ver como é que ele vai relacionar isso ao próprio tema do trabalho de cuidado. Diante disso, a efetiva relevância que há de ser conferida aos esforços laborais das mulheres, olha o tema aí, não é contemplada pelo argumento, a cosmovisão da maioria da população. O que seria isso? Uma visão, né, que toda a sociedade tem, de indiferença, de individualismo, de inércia, de apatia. Ele está chamando isso de cosmovisão, né, uma visão individualista. Já que ideia de causa em suas ações e omissões reverbera a invisibilização do corpo social feminino em atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade. Olha aí o vínculo com o trabalho de cuidado. Isso ocorre, pois, explicação, mais uma estratégia argumentativa, o individualismo e a falta de empatia observados pelo repertório sociocultural, olha a retomada dele aí, ele não ficou perdido lá em cima, eu ainda trago ele aqui de volta, observados por Harari, corroboram o fato de que expressiva parcela do corpo social normaliza a vigente conjuntura desigual e intolerável acerca da desvalorização das funções de zelo. Olha que legal aí, mais uma forma de evitar a repetição da expressão trabalho de cuidado. Agora nós temos aí funções de zelo exercidas por mulheres. Qualquer mulher? Não, eu vou dar um realce nisso aí, sobretudo periféricas e marginalizadas, beleza? Então eu tenho uma articulação muito bem feita acerca do professor israelense Yuval Harari com o tema do trabalho de cuidado. E aí a gente fecha esse parágrafo com a consequência negativa. Consequentemente, se ligou? Esse consequentemente é muito prazeroso, né? Ler nesse momento final, um por conseguinte, um consequentemente, né? Eles trazem essa ideia de continuidade textual, de fluidez textual necessária para esse momento final do parágrafo, tá?
Consequentemente, o argumento, a apatia social, contribui para, olha a consequência, a ausência de medidas que deveriam ser tomadas para, eu amo essas palavras, você já sabe que elas precisam estar na sua redação, assegurar e legitimar. São duas palavras muito bem-vindas. A gente tem que cuidar um pouquinho melhor do nosso léxico, do nosso vocabulário, né? Então, assegurar e legitimar a igualdade e a proteção das mulheres, mais um sinônimo para trabalho de cuidado agora, ofício de cuidado. Beleza? Vou dar uma olhadinha aqui nas dúvidas desse D2, Sociedade para 2023, e aí a gente segue, já dá seu print nesse molde de desenvolvimento para a gente seguir para o próximo. O Irlen diz, confesso que em 2023 eu não estava preparado para esse tema, mas esse ano eu tenho certeza de que você vai estar preparado para o tema do Enem de 2025, tá? Que eu não sei qual é o mistério maior, qual vai ser o tema de redação ou quem matou a Odete Reutemann, né? Eu tô entre duas pessoas, tá? O Olavinho falou lá no... Vocês tinham me perguntado isso no início da aula, né? O Olavinho, ele tava no elevador com uma senhora, não teve isso? Lá no edifício Chopin, que é do lado do Copacabana Palace. Isso me pegou muito, porque nenhuma fala de uma novela é aleatória. Eu acho que essa senhora ou é a mãe do Freitas, e o Freitas pode estar envolvido no assassinato, ou é a dona Nice, e aí aquele cara infiltrado da TCA pode estar relacionado ao assassinato. Eu acho que não vai ser ninguém que ficou muito em foco ontem. Então já descartei Olavinho, César, Marco Aurélio, Celina, Heleninha, Maria de Fátima... Raquel, eu tô em dúvida, mas eu acho que não vai ser nenhum desses. A não ser que dê a louca na Raquel, e aí a Maria de Fátima ia atirar. Raquel, deixa que eu mato pra você não ir presa. Que sabe que a Raquel é desesperada, né? Raquel é louca pela filha, talvez, né? Vai que. Mas eu acho que é por aí a linha de conduta, tá? Pra ele ter visto uma senhora no elevador, ou era a dona Nícia ou era a mãe do Freitas. Eu vou criar esse bolão aí. Agora, sobre tema do Enem, cara, meu top 3. Autismo, meio ambiente ou algo vinculado à tecnologia. Exposição em rede social, os influenciadores digitais, o poder que eles têm na sociedade de consumo, a própria inteligência artificial. Eu tô caminhando muito nesse sentido, tá? Vambora, deu o print já, né? Já posso ir pro outro? Então vambora. Mídia. Agora a gente vai ter um fresquinho, hein? Um parágrafo para mídia para o Enem de 2024. Esse do último ano, desafios para valorização da herança africana no Brasil. Seguimos o mesmo molde. Reparem, tópico frasal, repertório, articulação e fechamento da ideia. Vamos ver como é que ficou? Olha lá. Mídia é o D2. Então já tinha passado a introdução desse cara, já tinha passado o D1 desse cara e chegamos ao D2. Ademais, é fundamental salientar, olha o nome do argumento aí, o efeito da invisibilidade midiática para a perpetuação dessa conjuntura hostil. Lembra que eu falei para você há alguns minutos sobre o uso de adjetivos na sua redação? Esses adjetivos são vistos como modalizadores, e modalizadores trazem a sua marca de opinião, a sua visão, portanto, uma marca de autoria que contribui para a sua C3. Tá? Então é interessante, né? Porque muitos alunos dizem, ademais é fundamental salientar o efeito da invisibilidade midiática para a perpetuação dessa conjuntura. Parando ali em conjuntura, você tá bem objetivo, que é legal. Mas quando você bota um adjetivo ali, né? Conjuntura hostil, conjuntura adversa, quando você traz um adjetivo, você gera uma modalização e isso é ganho na C3, porque isso é entendido como marca de autoria no seu projeto de texto. Tá legal? Para isso, ela trouxe o sociólogo Theodor Adorno. Eu amo esse argumento e eu amo esse repertório com a indústria cultural. Olha o que ele diz. Sob esse prisma, o sociólogo alemão Theodor Adorno estabelece o conceito de indústria cultural, o qual expressa que a mídia, majoritariamente, massifica e reproduz ideias com o intuito de gerar lucros, estimulando o comportamento de consumo da população. Galera, esse majoritariamente ali entre vírgulas é fundamental para você não generalizar o argumento, que é uma falha argumentativa grave. A gente não pode dizer que a mídia somente massifica e reproduz ideias com o intuito de gerar lucros. Você tem hoje no Brasil diversos veículos midiáticos, né, diversos aparelhos midiáticos, como TV Cultura, por exemplo, né, como o próprio ProEnem, que está dentro de um grande canal midiático, né, que é o YouTube, ou então na nossa plataforma, que a gente não está massificando e reproduzindo ideias para gerar lucro. A gente está levando a você uma educação de qualidade, uma educação democrática para você arrasar no Enem. Então a gente não pode
pode generalizar. Então, quando ele usa aquele majoritariamente ali, ele está ganhando a banca. Ele está mostrando que ele não está generalizando o próprio assunto. Tá legal? Nesse âmbito, a teoria de Adorno é verossímil. Ou seja, a indústria cultural, essa teoria elaborada pelo Adorno, tem uma verossimilhança com a realidade brasileira, né? A gente percebe essa relação de verossimilhança, essa relação de realidade com o que a gente vive no Brasil eternamente. Haja vista que causa, o argumento, o aparelho midiático, não confere visibilidade significativa. Mais uma vez, o significativo ali, ele dialoga com o majoritariamente, né? Ele evita a generalização do argumento. Isso é muito bom para você ter cautela também na sua C3, tá? Ao tema patrimônio cultural afro-brasileiro. E aí ele vai trazer pra gente um exemplo, como é evidenciado pelos estereótipos e pelos estigmas. Olha o paralelismo aí bonitinho, né? Como é evidenciado pelos estereótipos e pelos estigmas. Cuidado com a grafia da palavra estereótipo. Muitos alunos escrevem estereótipo, é esterê. E muitos alunos escrevem verossímil. Não é mel, é verossímil, porque vem de verossimilhança. Tá legal? Cuidado com essas escritas. Verossímil com a letra I e estereótipo com a letra E. Tá legal? E pelos estigmas associados a personagens negras em tramas ficcionais. Essa situação transcorre, explicação, pois os veículos de comunicação enfocam o alcance do retorno financeiro em detrimento da promoção de reflexões críticas e culturais na sociedade. E aí a gente fecha com passo 7. Por conseguinte, a atuação ineficaz da mídia, argumento, vai gerar uma consequência: a castela desvalorização dos saberes, das técnicas e das tradições da ancestralidade africana no panorama nacional. Essas palavrinhas, saberes, técnicas, tradições, ancestralidade, elas estavam presentes na coletânea de textos. Então a gente pode usar, pode e deve usar essa coletânea a nosso favor, né? Então essas palavras podem ser utilizadas com a relação de sinonímia, né? São palavras sinônimas ao termo cultura, saber, técnica, tradição, ancestralidade. Ancestralidade, inclusive, vinculada à palavra herança, né? Uma palavra fundamental para o tema do ano passado. Tá legal? Já deu seu print? Que eu vou para o meu último parágrafo de desenvolvimento. Gente, passou muito rápido. Sério, eu sempre acho que a minha aula passa rápido com vocês. Mas hoje eu tô achando muito absurdo. Eu acabei de dar boa noite, eu vou dar tchau. Babado isso, né? Eu acho que o tempo não está me favorecendo. Já está acabando. Eu, sinceramente, acho que nas aulas de redação o tempo passa mais rápido. Não é possível. Cara, eu acabei de falar oi com vocês e já tô na hora de me despedir, né? Faltam aí 8 minutos para me despedir. Vamos rever isso, hein? Eu quero mais meia hora de aula de redação, hein? Mas, ó, na reta final a gente vai ter mais encontro, tá? Já te dei um spoilerzinho aqui. Vamos pro parágrafo de escola pra gente finalizar. Também do ano passado, 2024, vamos ver como é que ficou. O molde é o mesmo, tópico frasal, repertório, articulação e fechamento da ideia. Esse é um D1. Geralmente a gente coloca o estado, né, como D1. Essa aluna, ela optou por colocar a escola no D1 e ficou sensacional. Olha só. Diante desse cenário, é imperioso ressaltar a contribuição da falha escolar, tô vendo ali o nome do argumento, para a manutenção da diversidade. Repertório. Sob esse viés, o educador Rubem Alves define como escola gaiola a instituição de ensino que aprisiona seus alunos a conceitos engessados e pouco reflexivos. Cuidado! Quando você for falar de escola, que eu vejo uma falha argumentativa muito grave dos alunos em criticar somente o sistema educacional da escola pública. E não é o que o Enem espera de você. O debate aqui não é que a escola pública é melhor ou pior do que a escola privada. A gente sabe da defasagem da escola pública, tá? Mas não é sobre isso o tema. O tema é o fato de que a instituição escolar não valoriza, né, nas suas aulas, nas suas dinâmicas, nos seus seminários, né, nas suas práticas pedagógicas, a herança africana. E isso, galera, vai acontecer na escola pública, na escola técnica, na escola particular, tá? Não é para você criar um embate, né, uma dualidade entre o público e o privado. É para você criticar o sistema educacional brasileiro como um todo, que é demasiadamente cristalizado, engessado, pouco reflexivo. É sobre isso o argumento, tá? Não vamos entrar aqui no âmbito de ser particular ou privado, tá bom? Articulação. Nesse sentido, a premissa do intelectual, estou resgatando o Rubem Alves, relaciona-se com o panorama vivenciado no Brasil. Causa
uma vez que as escolas brasileiras, em face da urgência do resgate do tema de aspectos culturais afro-brasileiros, secundarizam. Eu amo esse termo, né? Secundarizar é relegar, negligenciar, deixar em segundo plano, né? Secundarizar, deixar em segundo plano a abordagem da temática no ambiente pedagógico. A exemplificação, escassez de aulas dialogando, né, com essa cristalização do ensino acerca da história negra além da escravidão. Isso ocorre porque, explicação, devido à prioridade concedida à aplicação de conteúdos de forma tradicional e cristalizada, assuntos essenciais para a formação crítica, socioemocional e educacional dos estudantes são negligenciados, e é verdade. A própria coletânea trazia para gente, nos textos 4 e 6, pode ver na coletânea, tá? Nos textos 4 e 6, que há uma lacuna educacional em valorizar a cultura afrodescendente. Então, de fato, é um argumento muito válido para esse tema de 2024. Não à toa, foi logo utilizado como D1 dessa candidata que chegou à nota de excelência, tá? Para finalizar, consequentemente, a lacuna educacional, argumento, gera uma consequência. Viabiliza a continuidade da deslegitimação. Lembra da legitimação, assegurar? Agora parece o contrário, né? O oposto, o antônimo, deslegitimação da herança africana no Brasil, relegando seu valor. A gente acabou de falar, né, do significado desse verbo. Relegar é a mesma coisa que secundarizar, é a mesma coisa que negligenciar este bem cultural para a formação sociocultural dos jovens. Tá legal? Então acho que foi, né? Tivemos aqui na aula de hoje um parágrafo de desenvolvimento para Estado, um para sociedade, um para mídia e um para escola. A galera tá pedindo para eu voltar aqui no print da escola. Vou voltar em todos, que aí você tira o seu print de todos, tá? Vamos lá. Parágrafo do Estado, tá aí belíssimo. Já tira o seu print. Para criticar o Estado, ele usou o Norberto Bobbio. Parágrafo da sociedade, tá aqui belíssimo. Para criticar a sociedade, temos aí o professor israelense Yuval Harari, no livro 21 lições para o século XXI, falando dessa apatia social. Já tira o seu print. Para mídia, temos o sociólogo Theodor Adorno, com a indústria cultural, né? A mídia visando ao lucro, em detrimento de abordagens sociais, né, efetivas para o próprio tecido social. Já dá seu print. E a gente finaliza com escola, também já analisamos a teoria aí do Rubem Alves. Evidentemente você pode, né, usar o repertório que você quiser, desde que ele dialogue com o argumento, com o tema, mas realmente aqui você tem um caminho, né, a ser seguido de excelência para você arrasar nesse Enem de 2025. Tá legal? E aí, revisando a estrutura, é interessante que todo o seu parágrafo de desenvolvimento esteja nesse protótipo, nesse piloto, né, com tópico frasal, repertório sociocultural, a articulação desse repertório com o tema e a consequência e o fechamento da ideia. Percebam que nos 4 parágrafos analisados hoje, de 4 redações diferentes, tá? Que isso fique claro, nós tivemos o mesmo sequenciamento argumentativo para valorizar o seu projeto de texto e não deixar que lacunas argumentativas fossem criadas. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, lembrando a você que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. A gente está muito juntinho, que Sankofa esteja com você, orgulhoso do processo e mais orgulhoso ainda porque a gente está chegando ao dia da nossa aprovação, se Deus quiser. Essa é a minha torcida para você. Caso você queira trocar alguma ideia, gente, estou precisando inclusive atualizar essa foto aqui, hein? Essa foto aqui minha tinha sido há 2 anos antes do meu processo de remake, né? Tô quase Modete Reutemann agora com meu topete maravilhoso, né? Vou atualizar essa foto aqui que tá babado. Mas caso você queira me chamar para trocar uma ideia sobre a sua jornada, sobre a sua conduta pro Enem, e claro, sobre redação, sobre linguagens, @prof.diegodias, eu tô te esperando lá. Tá legal, meus amores? Fiquem com Deus. Semana que vem a gente vai para a terceira parte, né, dessa aula como combinamos. Semana passada foi introdução, hoje desenvolvimento. Na semana que vem a gente fala sobre conclusão e propostas de intervenção. Tá bem? Um beijo grande. E até terça que vem. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.